Olá pessoal, bem, então vamos para o nosso segundo vídeo do Excel. Bom, e hoje nós falaremos sobre a função C com três fatores, PROC-V e PROC-H, que foi o assunto que nós deixamos para esse segundo vídeo. Bora lá? Bom, aqui eu tenho essa tabelinha de alunos, tá? A tabelinha genérica, onde eu tenho vários alunos, só do aluno de 1 a 5, e eu tenho a nota dos respectivos alunos, tá? Nota 1, nota 2 e nota 3, a média, e tenho a quantidade de faltas. Bom, então o intuito desse vídeo é fazer com que vocês aprendam a utilizar a função C utilizando três fatores, ou seja, utilizando a função E para a gente realizar mais de um teste. E, como vimos na aula passada, a função C simples consegue realizar apenas um teste. Então vamos lá. Mas para isso, eu vou explicar para vocês aqui um pouquinho do funcionamento da função E. Bom, aqui eu tenho a função E, eu vou colocar aqui uma função E, e nesse caso aqui eu vou colocar ela para fazer apenas um teste. Por exemplo, eu vou pegar essa primeira nota aqui do aluno 1, ou seja, 8, e vou comparar ela com a nota 2 do aluno. Então a nota 8 está na célula I7 e a nota 9 está na célula J7. Então tá, eu estou comparando I7 com o J7. Eu quero saber se a nota que está em I7 é maior do que a nota que está em J7. De cara a gente pode ver que não é, né? Então tá, então essa função a função E aqui, então ela tem que retornar falso. Então vou dar Enter. Beleza. Bem, até aqui a função E está realizando apenas um teste, coisa que a função C também faz. Tá? Então a função C ela consegue realizar um teste, mas ela não consegue realizar dois. No caso da função E, ela consegue realizar quantos testes a gente quiser. Então aqui, ó, eu tenho, o primeiro teste que eu fiz aqui foi o teste lógico 1. Quando eu coloco um ponto e vírgula aqui, ó, eu consigo realizar um segundo teste. Então eu vou realizar um outro teste. Então eu vou comparar agora esse valor de baixo aqui, ó, a nota 1 do aluno 5. Eu quero ver se essa nota ela é menor do que a nota 3 do aluno 5. Então a gente já vê aqui que isso aqui retornaria um verdadeiro. Então tá, então agora aqui dentro do E a gente tem o primeiro teste, que é um teste falso, que retorna um falso, e um segundo teste aqui, que é um teste que retorna verdadeiro. Então o que o E vai retornar? Então quando eu dou um Enter aqui, ó, retorna falso também. Por quê? Porque no caso do E, ele só retorna verdadeiro apenas se todos os testes que estiverem em seu interior forem verdadeiros. No caso aqui, como eu tenho apenas um falso e tenho um verdadeiro, ou seja, eu tenho um falso e apenas um verdadeiro, então ele retorna verdadeiro. Então aqui, se eu tivesse 100 testes, 50 testes, 1000 testes dentro do E, e eu tivesse quase todos verdadeiros e tivesse apenas um falso, o E retornaria verdadeiro. Tá? Então ele só vai retornar verdadeiro apenas se todos os testes no interior dele forem verdadeiros. Bom, então como a gente no vídeo passado nós utilizamos a função C utilizando um teste, e como a gente sabe que a gente não pode utilizar dois testes dentro do C, então se eu quiser calcular a média e a falta dentro do C, obviamente eu teria que utilizar o E para isso. Tá? Então tá, então dessa vez nós vamos utilizar o C, tá, para gerar um resultado. A gente, nesse caso aqui, eu quero retornar três resultados. Os resultados possíveis seriam aprovado, reprovado,
os resultados possíveis seriam aprovado, recuperação e aprovado. Então são esses resultados que eu quero colocar aqui dentro. Como a função C só consegue retornar dois resultados, ou aprovado ou reprovado, ou sim ou não, tá? Ou falso ou verdadeiro, então com apenas um teste, ou seja, apenas usando a função C simples, eu não consegui retornar mais de dois testes. Tá? Então para isso eu tenho que usar o C alinhado, né, que seria um C dentro do outro. Então vamos ver como é que funciona isso. Então tem aqui o meu primeiro C. Eu vou fazer o teste lógico, meu primeiro teste lógico. Então eu quero verificar se a média, se a minha média aqui ela é maior que 7, que é o critério que eu vou utilizar, se ela é maior ou igual a 7. Se for maior ou igual a 7, o aluno obviamente está aprovado. Então vou escrever aqui, se for verdade isso, então o aluno está aprovado. Vou abrir aspas, vou escrever aprovado e vou fechar aspas. Beleza, então aqui agora eu colocaria o valor, ou seja, eu coloquei o valor caso o valor verdadeiro, e agora aqui, ó, depois da vírgula, vem o valor caso esse valor aqui, ó, esse teste aqui retorne um valor falso. Tá? Não consigo retornar um valor falso. Aqui a gente utilizando a função C simples, eu já colocaria aqui o reprovado, mas eu não quero retornar apenas aprovado e reprovado, quero retornar também se o aluno está de recuperação. Então eu teria que retornar 3 possíveis resultados. Tá? Então aqui, como eu quero retornar uma recuperação também, então aqui eu teria que abrir um novo C. Tá? Ou seja, eu colocaria um novo C aqui logo depois do ponto e vírgula, tá? Logo após o aprovado. E aqui eu iniciaria um novo teste. Só que aqui a gente tem uma diferença nesse segundo C. Nesse aqui a gente vai ter que utilizar os dois testes. Então aqui apenas o C não seria suficiente para a gente obter esses resultados. Então para isso eu utilizo o E dentro desse segundo C. Então aqui eu posso colocar os dois testes que eu quero. Então tá, então vou colocar aqui o primeiro teste. Então vai ser C, aí eu vou pegar a média, aqui a média, cliquei na média. Agora minha média ela tem que estar entre 4 e 7. Então, se ela for maior que 4, maior ou igual a 4, maior ou igual a 4, ponto e vírgula, agora vem meu segundo teste. E se a média, vou clicar na média novamente, for menor que 7, eu fecho o E, fechei o E, ponto e vírgula. E aqui eu vou colocar, caso esses dois testes que estão dentro do E sejam verdadeiros, eu vou colocar que o aluno está de recuperação. Recuperação. Ponto e vírgula, e agora vem o valor caso seja falso. Se esses dois testes que estiverem dentro do E forem falsos, eu só vou escrever aqui reprovado. Fecho o parênteses desse C aqui, tá? Que eu abri por último, e vou fechar também do C que eu abri lá no início. Então no final tem dois parênteses. Então, fechei e dou Enter. Então aqui ele vai me trazer os resultados. Tá? Se caso eu puxar aqui os intervalos, se eu copiar a fórmula aqui para baixo, então aqui eu vou ter aluno reprovado, reprovado, reprovado. Nesse caso aqui eu não tenho nenhum aluno de recuperação, porque eu não tenho nenhum aluno com média abaixo de 4. Mas se caso eu mudar aqui, ó, por exemplo, se eu colocar aqui um 2 aqui no lugar desse 7, eu vou abaixar a média do aluno. Então consequentemente ele vai estar com a média 3,3 e automaticamente ele vai estar de recuperação. Bom, na primeira parte nós não utilizamos o critério de faltas para reprovação ou aprovação. Dessa vez a gente vai utilizar, tá? Então a gente vai ver que a nossa fórmula vai modificar um pouquinho. Então eu vou apagar aqui esses resultados.
E vamos fazer agora utilizando também o critério de faltas, tá? Então o critério de faltas agora também vai fazer parte da reprovação ou aprovação do aluno, tá? Então vamos lá. Então eu vou começar aqui com a função C. Nesse caso aqui, inicialmente, eu já tenho que utilizar a função E porque eu já vou começar fazendo 2 testes. Então vou colocar o E e eu vou avaliar agora se a média, eu vou avaliar a aprovação inicialmente. Então, se a média for maior ou igual a 7, ponto e vírgula, e, no caso, a falta aqui, ó. Quero verificar também se a falta é menor do que 7. Então, falta acima de 7, ele já reprova diretamente, tá? Então, se a média for maior ou igual a 7 e a falta for menor que 7, aqui nesse caso eu vou fechar o E, esse primeiro E, ponto e vírgula, e aqui ó, eu vou colocar, escrever aqui que o aluno vai estar aprovado, aprovado. Fecho o aspas, ponto e vírgula, e agora o valor caso seja falso. Aqui eu não posso estar colocando diretamente que o aluno vai estar reprovado, porque obviamente eu tenho outros testes para realizar. Então aqui eu colocaria um novo C, entraria com um novo C aqui. Aí no caso nesse C também, ele também iniciaria com E, porque eu vou ter mais de um teste dentro dele. Então nesse caso aqui agora, o meu primeiro valor lógico vai ser o que? Eu quero verificar se a média ela está entre 4 e 7. Então se a média for maior ou igual a 4 e a média ainda for menor, opa, não cliquei, se a média, cliquei, se a média for menor que 7, tá? Então aqui nesse caso eu estou comparando aqui a minha média lá, se ela está entre 7, está entre 4 e 7, tá? Então se ela for maior ou igual a 4 ou menor que 7, e agora vem um pulo do gato. No caso aqui a gente já colocaria logo a falta, então já colocaria o critério de falta aqui, ó. Terceiro teste, tá? E se a minha falta for menor que 7, fecho o E, ponto e vírgula, e coloco o valor aqui. Nesse caso aqui ele vai estar de recuperação. Fecho aspas, ponto e vírgula, e no final que eu já coloco, ou seja, se ele não estiver dentro desses primeiros testes aqui, ó, do primeiro teste, os 2 primeiros testes, nem estiver dentro desses 3 testes aqui do segundo C, obviamente que o aluno vai cair lá na reprovação. Então no final lá não precisa mais fazer teste, só colocar que ele está reprovado, tá? Simples assim. Então fecha o primeiro C, fecha o segundo C e Enter. Beleza, nesse caso aqui ó, o aluno ele tem média para aprovação, mas no caso ele reprovou por falta. Tá? Então vamos puxar aqui os valores para ver se está tudo certinho. Bom, só centralizar. Então tá, então o segundo aqui ele reprovou também por falta, tá? Ele tem mais de 7 faltas, ou seja, a falta dele está acima de 7, acima, ou seja, ele tem que ter menos de 6 abaixo para ele ser aprovado, né? Porque o critério de falta foi esse, ó, ou seja, o critério de falta ó, tem que ser menor do que 7, tá? Então menor do que 7 está aprovado, e maior do que 7, no caso aqui é maior ou igual a 7, né? Maior ou igual a 7, ele está reprovado. Então aqui reprovou por falta e aqui reprovou por falta, porque média para passar o primeiro tinha, tá? Esse aqui não tinha, ele ficaria de recuperação se caso a gente não estivesse analisando o critério de faltas, tá? Esse aqui ele tem poucas faltas e passou por média, então se ele tivesse com a média, com a quantidade de faltas alta, ele reprovaria. Então o único que passou foi o aluno 3, né? Então o único que foi de recuperação foi o aluno 5, por ele ficar com a média abaixo de 7, né? E só que aqui por fora ele tem pouca falta, mas a média dele ficou abaixo de 7, então ficou de recuperação.